É uma satisfação para mim estar aqui, a segunda vez já. Eu já tive outra vez aqui trazendo também a palavra, num culto, acho que de doutrina, se eu não me engano. O nosso saudoso pastor Zé Lopes ainda estava aqui entre nós, e foi um motivo de muita honra para mim estar aqui neste dia, trazendo a doutrina para essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Edinho, do nosso presbítero Luiz Carlos, homens de Deus, o irmão Arlindo também. Tive o prazer e a satisfação de conhecer das reuniões aí do ministério. Que Deus possa abençoar grandemente essa igreja, aos amados irmãos e irmãs também. Eu queria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, lá no capítulo 19. Que os amados irmãos abrissem as Bíblias nesse texto. João, capítulo 19. E quem fosse encontrando o capítulo 19, fosse ficando de pé. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19. E nós vamos ler a partir do verso de número 28 até o verso de número 30. João, capítulo 19, verso 28 a 30. E nesta noite, meu querido, minha querida, aqueles também que nos assistem pela live do Facebook, eu queria falar nesta noite sobre o seguinte tema: Testelestai, está consumado, a dívida foi paga e liquidada. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele diz: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopor, lhe achegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Testelestai, irmão. Está consumado. Pode sentar, meus irmãos. A dívida foi paga e liquidada. Essas foram as penúltimas palavras de Jesus na cruz. E essa palavra, a qual Jesus falou na cruz, Testelestai, ela é uma palavra de origem grega, e ela significa está consumado, a dívida foi paga e liquidada. E é interessante que essa palavra, ela era comum em documentos penais da antiguidade. Ela também era usada em recibos de impostos, atestando assim que a dívida tinha sido paga. Na época de Jesus, os infratores, os condenados, eles tinham uma espécie de ficha criminal, chamada de escrita de dívida, ou cédula de dívida. Quando assim o infrator era condenado, ele cumpria a sua pena imposta, aí o juiz utilizava esse documento, e assim riscava desse documento a dívida
do criminoso. E escrevia no rodapé esta palavra testelestai. A dívida foi paga. Eu quero te dizer aqui nesta noite e hoje, que a dívida a qual eu e você jamais poderíamos pagar, ela foi consumada. Ela foi paga, ela foi liquidada de uma vez por todas. Jesus disse isso na cruz, Jesus bradou isso na cruz, dizendo: está consumado. A nossa dívida impagável, ela foi consumada, ela foi paga. Ele cumpriu a missão. Ele cumpriu toda a missão que foi designada para ele pelo Pai. Ele pagou a dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Ele levou sobre ele os nossos pecados. E nele, o meu pecado e o pecado de cada um de vocês, e o pecado daqueles que ainda virão até Cristo, foram apagados. E assim ele nos deu liberdade e vida eterna. Quando nós nos convertemos, quando nós cremos, quando nós aceitamos a esse Jesus, a condenação que estava sobre nós nos foi tirada. Pois toda a nossa dívida, ela foi liquidada por meio do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo vai falar acerca disso, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o Espírito de Jesus, o Espírito da vida, ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Por que que você não se volta para Jesus? Por que que você não se volta para Ele? Volte-se para Jesus, venha até Jesus, porque Ele pagou a tua dívida. Nós tínhamos um documento penal. Eu e você tínhamos esse documento. E esse documento ao qual eu e você carregávamos, ele estava nos condenando à morte. Mas o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, cancelou esse documento penal ao qual eu e você tínhamos. Ele cancelou essa dívida, pregando-a lá na cruz do Calvário. Por isso que lá em Colossenses, no capítulo 2, verso de número 14, irá dizer: e havendo riscado escrito de dívida que... E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Testelestai. Está consumado, foi paga a dívida, foi liquidada de uma vez por todas. O que eu e você não podíamos fazer, Deus fez por nós.
Ele enviou o seu único e unigênito Filho ao mundo como representante e fiador. Ele veio como substituto. Ele foi à cruz em nosso lugar, e ali na cruz, Deus lançou sobre ele o meu e o seu e o nosso pecado, e ali ele foi moído e transpassado pelas nossas culpas. Ele ali na cruz foi feito maldição por nós. Naquele momento já não havia mais beleza alguma nele. O sol escondeu o rosto. E Deus desamparou a ele. E naquele momento ali de trevas, então ali no topo do Calvário, sofrendo a pena dos nossos pecados, ele dá um brado e diz: Testelestai, está consumado, está paga a dívida, está liquidada. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso de número 21, se encontra-se o cerne das Escrituras. Toda a palavra de Deus está voltada para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ao qual diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Sabe como era que estava, meu irmão, a nossa dívida? Estava como se um homem estivesse em frente a uma barragem, trazendo para cá, para o nosso popular, uma barragem. Era como se eu e você estivéssemos ali na barragem de Santa Cruz, naquela imensidão de águas, e aquele paredão segurando toda aquela água. A nossa dívida estava ali. A barragem ia se quebrar, e nós ali de frente para aquela barragem, para aquela imensidão de águas vindo até nós para nos matar e nos tragar. Assim estava a minha dívida e a sua dívida, por causa dos nossos pecados e das nossas culpas e das nossas transgressões. Mas aí, faltando 1 milésimo de segundo para aquela imensidão de água nos afogar e nos matar, o Senhor vem e coloca a sua poderosa mão e faz com que se abra o chão e aquela imensidão de águas entre dentro e não nos mate. Jesus pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Jesus pagou a dívida que eu e você deveríamos pagar e jamais poderíamos pagar. Por isso que a Escritura diz que a redenção da alma é caríssima e ninguém pode pagar, somente o Filho de Deus. Ele pagou o nosso escrito de dívida e assim rasgou e o encravou na cruz, triunfando sobre o diabo e suas hostes. Ele pagou o nosso impagável, a dívida pela qual eu e você jamais poderíamos pagar, e assim nos justificou, e agora não há mais condenação para os que estão nele. O que é que nós estamos esperando? O que é que você está esperando? Venha para Jesus, venha para Ele, entregue-se a Ele. Se você anda afastado, retorne para o Senhor. Se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, converta-se para a glória dEle. Ele pagou a sua dívida impagável.
Cristo nos deu a vitória completa ali na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás e o inferno, e Ele triunfou. Volte-se para Jesus, volte para Ele, confesse-o, abra sua boca e diga: Senhor, eu estou aqui, está aqui a minha dívida, eu não posso pagar, mas eu sei que o Senhor pode pagar, porque o Senhor já a pagou na cruz, se entregando-se por mim, por amor, voluntariamente. Não rejeite a Jesus. Não rejeite o perdão de Jesus. Não rejeite o sacrifício de Jesus. Em uma certa cidade, um certo rapaz cometeu um crime inafiançável. O crime que esse rapaz cometeu nessa certa cidade, ele não poderia pagar. Era um crime banal e era um crime ao qual ele seria condenado à pena de morte. E esse certo rapaz, ali preso, condenado à morte por esse crime, estava esperando o dia da sentença, o dia do veredito, o dia ao qual ele morreria. E toda a cidade a qual esse rapaz tinha cometido esse crime se sensibilizou com a sua história. E ali a cidade toda se reuniu e foi conversar com o governador da cidade. E todos ali unanimemente pediram ao governador: governador, o Senhor pode conceder a esse rapaz a oportunidade de não morrer. Conceda a ele, governador, a carta do perdão. E ali o governador, tocado por aquele momento, por aquela ocasião, por aquela cidade inteira clamando pela vida daquele rapaz, decide conceder àquele rapaz a carta do perdão. Mas aí o governador para e diz: mas primeiramente, antes de eu entregar a carta do perdão, eu quero conversar com aquele rapaz. E o governador ali fez a carta do perdão, colocou-a dentro de uma Bíblia, se trajou e foi até o local onde aquele rapaz estava preso. E chegando ali naquele local, o governador, próximo já da cela ao qual o rapaz estava preso, com a Bíblia na mão e a carta do perdão dentro dela, chegando próximo à cela, o rapaz começa a dizer insultos com o governador, porque o rapaz não conhecia o governador. Ele não sabia quem era o governador. E ali ele começa a insultar o governador porque ele acha que o governador era um pastor. Porque o governador vinha com a Bíblia na mão. E ele pensando que o governador era um pastor e estava ali para trazer uma palavra da parte de Deus para aquele jovem, para aquele rapaz. Ele começa a insultar o governador, chamando palavrões e dizendo coisas desnecessárias, e começa a jogar coisas de dentro da cela para atingir o governador. E o governador, antes de chegar na cela, dá meia volta e vai embora. E assim leva a carta do perdão. E quando o governador sai daquele local, o carcereiro ali corre para a cela e diz àquele rapaz: você está louco? O que é isso que você fez? Não, eu não queria ouvir isso que esse homem viria me dizer. Eu não estou nem um pouco, né? Não estou nem um pouco querendo ouvir o que esse homem vai me dizer. Eu não quero ouvir essa palavra. Eu não quero ouvir o que essa Bíblia diz. Eu não quero escutá-lo. E o carcereiro olha para aquele rapaz e diz: você enlouqueceu de vez.
Esse homem que acabou de sair com essa Bíblia na mão era o governador da cidade. E ele vinha trazendo para você a carta do perdão. E aquele jovem baixa a cabeça, se entristece, chora, mas já era tarde demais. Chega o dia do veredito final. Chega o dia da sentença de morte, em praça pública, por enforcamento. E aquele jovem ali, para ser enforcado, pede para que lhe conceda alguns minutos para que ele fale para a multidão. E ali ele brada e fala para a multidão o seguinte: olhe, pessoas que estão aqui, vocês que estão vendo todas essas cenas, tudo o que vai acontecer aqui, eu quero dizer algo a vocês. Eu não estou aqui por causa dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas. Eu estou aqui, neste exato momento, nesta hora, nesta ocasião, a pronto de morrer, não porque eu pequei, mas porque eu rejeitei o perdão. Não perca a oportunidade, meu querido, minha querida. Não rejeite o sacrifício de Jesus que foi por você. Ele rasgou o véu do templo e abriu-se para que você tivesse acesso a Ele. Venha para Jesus, Ele te chama. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí lá em Romanos, no capítulo 10, verso de número 9, a Escritura irá dizer: a saber que com sua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que você é falho. Deus sabe de tudo e de todas as coisas da sua vida. Mas Ele provou o amor dele para conosco. Aí lá em Romanos capítulo 5, verso de número 8, irá dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim sabendo que eu era pecador ainda. Ele morreu por mim, mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de eu existir, Ele já havia morrido por mim. Você é de Jesus, você é do Senhor, volte para Ele. Hoje é dia, hoje é noite, hoje é hora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entregue-se totalmente ao Senhor, venha para Jesus Cristo de Nazaré e Ele mudará a sua vida e a sua história. Eu queria encerrar essa mensagem louvando ao Senhor. E que os irmãos e irmãs, e aqueles que nos assistem por essa live, ou aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, ou aqueles que estão afastados do Senhor, reflitam sobre tudo isso que aconteceu aqui nesta noite, sobre tudo isso que o Senhor nos falou aqui nesta noite. Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, está aniquilada de uma vez por todas. Descanse nisso. Descanse no Senhor, espere nele, Ele está vindo, Ele está voltando, Ele irá vir nos buscar. Fecha os teus olhos, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar a Ele, vamos louvar ao nosso Deus. Pode soltar, meu irmão. Ó Deus, me sondas, conheces-me,
mesmo quando falho, eu sei me amar. Estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu desceu. Nada irá nos separar. Nada, nada nem ninguém nos poderá separar desse amor. Nada. Louvado seja o teu nome, Jesus. Está consumado. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
o véu rasgou, o caminho abriu, e tudo consumado está. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite, neste momento, ó Deus, te louvando, te bendizendo, ó Deus, por tudo e por todas as coisas. Não merecíamos, Senhor, não merecíamos a salvação, mas o Senhor concedeu-nas. O Senhor concedeu a cada um de nós, ó Deus, a salvação por intermédio do teu único Filho, Jesus, e louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Nós nos dobramos diante de ti, nós nos ajoelhamos diante de ti, e nós nesta noite declaramos que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, e tudo está consumado. O Senhor pagou a nossa dívida e aniquilou ela para sempre. Louvado seja o teu santo e eterno nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nosso Jesus. Eu queria aqui neste momento agradecer a oportunidade que os irmãos e irmãs sejam abençoados no nome de Jesus. E que o Senhor Jesus, Ele nos mantenha firmes e focados naquilo que Ele nos chamou. Você é salvo não porque você merecia ser salvo. Você é salvo pelo que Jesus fez por você. E Ele se entregou por mim e por você. E nós devemos estarmos sempre voltados para Ele. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.